pandemia de coronavírus trouxe um cenário difícil para a agricultura familiar no Brasil. Não que antes fosse fácil competir com grandes produtores e o consumo cada vez mais predominante de alimentos processados. Mesmo diante dos desafios, a agricultura familiar já era responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Mas com a pandemia, as dificuldades para produzir e escoar essa produção se intensificaram. Os cuidados com a segurança da cadeia, que vai da terra até o consumidor final, ganharam novas práticas. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre as mudanças que ocorreram por conta da Covid-19 e avaliar os incentivos e caminhos para a agricultura familiar. Eu ando na mata e sei todo o problema de remédio que serve para comer, para fazer remédio. A segurança alimentar e nutricional, ela está na sustentabilidade do território. Na hora da gente receber essas sementes foi bem diferente esse ano e por isso a gente teve prejuízo. Nesse tempo de Covid, a gente não para. A natureza, se a gente cuidar, ela continua intacta lá, defendendo e nos alimentando. Conversando comigo hoje pela internet sobre agricultura familiar em tempos de Covid-19. Ana Paula Dias de Sá, médica da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares do Setor de Saúde, MST Ceará, mestranda em Políticas Públicas de Saúde pela Fiocruz Brasília. Jorge Machado, médico sanitarista da Fiocruz Brasília. E Antônio Barbosa, sociólogo e coordenador de programas da ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Jorge, Antônio e Ana Paula, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Jorge, eu queria começar trazendo um dos motivos pelos quais a gente resolveu trazer essa pauta novamente para o Sala de Convidados, que foi um evento recente realizado pela Fiocruz Brasília, em parceria com a ASA, que trouxe realmente a discussão sobre proposições, sobre soluções nesse momento de pandemia para a agricultura familiar. Queria que você falasse brevemente sobre esse evento e qual é a importância de trazer esse agricultor para perto do meio acadêmico e discutir soluções, ainda mais num momento como esse. Bom dia a todos. Esse evento foi uma reativação de uma parceria que a gente está no semiárido e com a ASA especialmente, e também com médicos e médicos populares. E a gente trouxe essa discussão fazendo uma analogia do que a gente já estava trabalhando com o manejo das águas, saneamento e promoção da saúde nos territórios. E aí pensou um formato de debates e ativação de grupos, que a ASA tem uma capilaridade muito grande, né, na região, com esse contato direto com agricultores, para trabalhar, como a gente trabalhava o caminho das águas, como manejo dessas águas e fazendo vigilância popular de saúde ambiental da qualidade da água e do uso de barreiras sanitárias com a água, a gente pensou também no caminho dos alimentos e como uma forma de fazer essa ligação entre a promoção da saúde, o aumento da capilaridade dessa promoção da saúde, da vigilância, a partir da ativação dessa rede sobre essa reflexão do caminho dos alimentos e tentando trazer o SUS com a sua potencialidade de capilaridade, com agentes de saúde e também com as iniciativas populares que fazem essa ligação entre segurança alimentar, produção de alimentos e vigilância da saúde em tempos de pandemia.
Vamos trazendo as pautas desse evento ao longo do programa, porque realmente, com certeza, muitas discussões importantes foram colocadas ali, né, Ana Paula? Qual é a importância também da gente observar a presença da liderança e o SUS? Ou seja, muita gente pensa que o SUS é só o tratamento das doenças, né? Mas na hora que a gente vê realmente o SUS dentro desses territórios no semiárido e essa discussão sendo colocada juntamente com pessoas que atuam no SUS nessas regiões, a gente percebe que é impossível ter saúde sem pensar em toda essa cadeia, né? Como é que está sendo hoje a presença do SUS nesses territórios e qual é a importância de se trazer a liderança para se discutir a promoção da saúde nesse momento? Oi, bom dia a todos. Então, a gente tem um cenário, muitas vezes a gente descobre soluções em momentos de crise intensa, né? Então, hoje o SUS, ele tem passado por várias crises, né? Num processo aí de desmonte, desde da aprovação da emenda, né? Que congelou o orçamento por 20 anos, desde a saída do Mais Médicos, que até hoje não foram recolocados, né? Todos os postos. Então, isso foi muito fortemente sentido nos nossos territórios do campo, né, que eram áreas que já tinham uma certa dificuldade de assistência profissional, principalmente médica, né, e que volta a ter esse cenário. E aí, mais do que nunca, fica evidenciada a necessidade de trabalhar a promoção e a prevenção, né? Não basta aguardar o momento da doença e atuar, porque é aí onde já está a fragilidade do sistema nesses territórios, né? A questão da atenção secundária e terciária nos municípios mais do interior, isso falando aqui, né, do cenário do Ceará, é onde tem mais fragilidade. Então, se a gente não se antecipa a esses quadros, a gente vai justamente depender de uma estrutura que é frágil, né? Então, mais do que nunca é necessário se fazer a promoção, se fazer a prevenção, e é interessante quando se juntam, né, esses trabalhadores do SUS e a comunidade, porque a comunidade ela passa a enxergar muitas vezes a solução que o profissional, né, vem às vezes com um modelo que já vem de um problema, né, que nós reconhecemos assim, um modelo único para todo o país, que é um país tão diverso, né? Aqui mesmo no estado a gente tem uma comunidade litorânea que difere completamente das necessidades de uma comunidade que está no semiárido. Então tem que repensar esse modelo de assistência, tem que repensar as estratégias, a comunicação com esses territórios. E isso tem sido uma experiência muito produtiva do ponto de vista da interação da comunidade, tendo que se posicionar para fazer esse arranjo de promoção e de prevenção nesse momento de pandemia, em que o sistema sozinho não foi possível, né, de atender a todas essas diversidades, a todas essas necessidades que os territórios historicamente já apresentavam. Não tem como dar conta, né, Ana Paula? Precisa realmente articular. Antônio, queria que você trouxesse para a gente como é que a ASA atua nesse momento, complementando até o que o Jorge trouxe sobre o evento e as proposições. A ASA já atua em algumas dimensões aí, com algumas proposições no semiárido para poder solucionar alguns problemas, desde a produção e manutenção dessa produção até a entrega desses alimentos, né? A escoar essa produção. Não, verdade, Yasmin. Eu acho que para ajudar para quem está nos assistindo, acho que uma informação importante é a gente olhar um pouco e entender como é que é o semiárido brasileiro. Nós estamos falando do meio rural, é importante dizer isso, estamos falando de agricultores e agricultoras. No semiárido vivem 9,5 milhões de pessoas, ou seja, 9,5 milhões de pessoas, é um grupo muito grande. Quando a gente olha para todas as regiões do Brasil, essa é a região que mora mais pessoas, porque se a gente olha para a agricultura familiar do Nordeste, e o semiárido é para além do Nordeste, com certeza, tem Minas, mas quando a gente olha para a agricultura familiar do Nordeste, de cada 10 pessoas que vivem no campo, 5 estão no Nordeste e estão na agricultura familiar. O semiárido tem a segunda maior população indígena do Brasil, então depois da região norte, essa população está no semiárido. Nós temos a maior população quilombola, aí pouco perto de 80% da população quilombola vive nessa região. Nós temos aí 1.700.000 famílias que vivem no meio rural. Esses números são importantes para a gente entender, e a ASA trabalha muito com eles, para dizer o seguinte: nós lançamos a ASA em 99, lançou a ideia de fazer um programa chamado 1 milhão de cisternas. A gente entendia que naquele período as famílias não tinham água para nada.
E o semiárido é uma região que não tem rio perene, né? Ou seja, os rios aqui são temporários. Tem rio quando chove, ou seja, o único rio que passa pelo semiárido que tem água o tempo todo é o São Francisco, e passa por um pedaço pequeno do semiárido. Então, o semiárido é uma região que necessita, sobretudo, de água. E hoje a gente tem, então, dessas famílias, a gente tem aí 1.100.000 famílias que têm água no semiárido, água de beber, cisterna. Mas a gente ainda tem 350.000 famílias que não têm cisterna, que não têm água de jeito nenhum. Significa dizer muitas pessoas que não têm água nem para beber. Como é que essas pessoas vão lavar as mãos? Como é que essas pessoas vão fazer os seus asseios? Como é que essas pessoas... Então, a água ainda é um tema muito forte no semiárido. E aí, infelizmente, o que a gente tem é a paralisação dessa ação da construção de cisterna no semiárido. Quando a gente olha para a produção, né, o semiárido também, possivelmente hoje o semiárido é uma das regiões que mais produz de forma sustentável, alimentos saudáveis pela agricultura familiar também, e isso está no semiárido. Nós temos aí 205 mil famílias hoje no semiárido que tem água para produção. Esse número está dentro daquelas 110, 1.100.000. E essas famílias estão produzindo, né? E nós tivemos um outro elemento que eu acho que é importante, um número ainda importante para trazer para esse debate, é que no semiárido não chovia, certo? Ou seja, a gente estava num período de estiagem, de seca, uma seca muito grande, a maior seca, inclusive, dos últimos 500 anos, só para a gente entender. Essa seca começou ali em 2009, 2010, e não chovia como choveu esse ano até o ano passado. Então, esse ano choveu o equivalente ao que choveu em 2009. Então, os agricultores do semiárido estão super felizes porque choveu, aí você vai para o campo, vai para a roça, vai plantar, tem água para os seus animais, né? Tem água... E a gente foi pego de surpresa com a Covid, né? Ou seja, de uma hora para outra, depois de tanto tempo sem água, quando finalmente a gente tem água, a gente nem estava pensando, eita, esse ano o São João vai ser belíssimo, porque é período de festa, período de colheita, período de milho, de todas as comidas, ou seja... E a gente foi pego de surpresa. Então, o semiárido é uma região rica, diversa, bonita, mas é uma região que precisa de cuidados, que precisa de água, né? É uma região que tem, inclusive, uma relação muito interessante com suas sementes, né? Com suas sementes crioulas, com seus animais, com sua produção. Então, esse é o semiárido diverso que a gente tem hoje. E a gente recebeu um material muito bonito de agricultores da região do semiárido, que a gente aproveitou para fazer duas reportagens. Eu quero mostrar aqui a primeira para a gente justamente já começar, Antônio, a trazer esses exemplos, né? Porque é muito bonito de ver a relação com a terra que esses agricultores têm, sobretudo nessa região, lidando com tantas dificuldades, inclusive as climáticas, né? Exemplos de adaptações e soluções vão surgindo. Agora nós vamos direto para Fornos, no Piauí, conhecer a Dona Francisca e a Casa da Semente. No semiárido, o verde toma conta da terra. É poesia, vida que brota da semente. E entre as folhagens de todos os tipos, a árvore retorcida desenha o início de mais um dia. É na comunidade de Fornos, na Chapada do Mocambo, no Piauí, que fica a Casa das Sementes. Quem fala com a gente é a Dona Maria Francisca, líder comunitária nascida e criada na roça. Eu já acostumei nessa luta, só me aquieto de noite, trabalhando. Ando resolvendo as coisas e tudo, mas na hora que eu chego, vou lá para minha roça trabalhar. E por aqui são usadas apenas sementes crioulas, ao invés das industrializadas. São sementes tradicionais que trazem consigo parte da história do território. Um colorido de encher os olhos. Em 2015, 20 famílias participaram da iniciativa chamada 1 milhão de cisternas. Todos passaram por cursos de capacitação. Foi nesse período que se percebeu como a preservação de sementes naturais poderia ter um impacto positivo para a comunidade. A Casa das Sementes foi construída em 2016, um projeto do governo federal que hoje beneficia diretamente 30 famílias. Toda a produção é para venda e consumo dos moradores. A plantação é individual, cada um planta na sua terra. Todos fazem um pouco de tudo, mas a pandemia mudou a rotina na hora de armazenar as sementes. Na hora da gente receber essas sementes foi bem diferente esse ano e por isso a gente teve prejuízo. Porque as sementes a gente recebia elas, era através da gente fazer uma festa, uma caminhada, uma procissão, uma celebração todo ano para receber muita semente para
fornecer e abastecer o nosso estoque. Esse ano, para evitar aglomerações, um agricultor passou de casa em casa para pegar as sementes. A quantidade foi pequena, mas o suficiente para garantir o plantio do próximo ano. E com a pandemia, outras iniciativas acabaram sendo adiadas, como esse projeto recente, feito em parceria com o governo do estado do Piauí, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e instituições internacionais. Se trata do reaproveitamento da água. Na prática, toda a água utilizada pela família em casa é tratada e pode ir para o pomar. A saída da água aqui a gente já pega no reservatório e já leva direto para o plantio. Esse é o plantio de... É o plantio de mamão, de acerola, né? Você vai reutilizar água nesse plantio. Até o momento, só uma casa conta com o sistema. O novo coronavírus também trouxe mudanças no plantio e na colheita. Agora, como medida de segurança, cada canteiro fica a pelo menos 1 metro de distância um do outro. Além disso, todos usam álcool em gel e máscaras. A dona Maria Francisca conta que a comunidade já estava preparada para começar a fornecer a merenda escolar para a rede do município. Ela gravou um vídeo mostrando as perdas que a agricultura familiar teve. A safra de mamão mesmo, praticamente toda foi perdida. Eles também não puderam sair nem para fazer entregas. No canteiro de Maracujá, mais problemas. Grande prejuízo, passou o tempo da safra também. O tempo da safra foi junho, julho, até o mês de agosto. Já está terminando também a safra dos maracujá. Mas olhar os canteiros vazios não assusta os agricultores. A comunidade segue trabalhando. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid, a gente não para. Os projetos aqui tomando os devidos cuidados, mas aqui no interior, aqui na nossa comunidade, as famílias estão todas trabalhando e estamos produzindo. E mesmo diante das dificuldades, a força das sementes crioulas e da agricultura familiar resiste. A riqueza é essa mesmo. É a gente ter saúde, trabalhar e ter sossego, que aqui no interior é bom demais. Esse interior aqui até agora é bem sossegado, graças a Deus. Aqui quase todo mundo é família, todo mundo conhece todo mundo. Aqui esse semiárido para mim é muito bom. Bom é ver esses alimentos ali cheios de vida, né? Que a dona Francisca traz assim com tanto carinho, com tanto amor. A gente nesse momento de pandemia, mais do que nunca, precisa focar na saúde, no consumo de alimento saudável, né, Antônio? Eu quero voltar com você, porque você citou a questão das sementes crioulas. A gente nessa reportagem mostra a importância delas também. Eu queria que você primeiro rapidamente explicasse qual é a importância de se ter e o que são as sementes crioulas e falar um pouquinho desse projeto Casa da Semente, o que ele traz para esse momento da gente. Não, legal. Primeiro, assim, quando fala em agricultura, o principal insumo, o principal elemento é a semente, né? E quando a gente fala de sementes crioulas, na verdade, são sementes adaptadas à região. Semente crioula, a gente precisa observar ela a partir de duas perspectivas. Tanto o seu material genético, ou seja, um material que vem sendo preservado por essas famílias. Às vezes a gente olha para uma semente, não entende, uma semente de milho, às vezes tem 10 mil anos, né? Ou seja, que vem se transformando nesse período. E essas famílias, elas são guardiães dessas sementes, ou seja, vai preservando. Então, essa semente, ela já veio do pai, que veio do avô, que veio do bisavô, que veio... Então, se a gente for contar essa história, ela vai aí há 10 mil anos atrás, para a gente entender mais ou menos como é que as sementes funcionam. E as sementes crioulas não têm só a ideia do material genético, ela tem, inclusive, a ideia do conhecimento associado sobre ela, ou seja, o agricultor e a agricultora sabe qual é o período de plantar, qual é o melhor consociar com o que aquela semente, conhece ela como conhece uma pessoa da família, então uma semente é uma pessoa da família. E os agricultores são guardiões e guardiães das sementes. E aqui as mulheres têm um papel muito importante. Então, desde a domesticação das sementes, lá todo mundo que estudou um pouquinho deve lembrar dessa história, ou seja, as sementes são fruto do trabalho das mulheres e ainda hoje vem nessa perspectiva. E o semiárido tem muitas sementes, possivelmente o semiárido seja a região que mais tem a variedade de sementes no Brasil. Muito associado, porque aqui, durante muito tempo, as pessoas tiveram que ir embora. Então, a pessoa ia para o norte, ia para o sul, para o sudeste. E agricultor é assim, viu semente, traz. E chega aqui, testa. E vê se essa semente deu certo. Então, aqui a gente tem uma variedade muito grande de semente. Pode ser que quem esteja nos ouvindo conheça, possivelmente, 4 variedades de feijão. Feijão preto, feijão mulatinho, feijão carioca, feijão
Quer dizer que, no estudo que a gente fez recentemente, só de variedade de feijão no semiárido, a gente encontrou, quando a gente usa os 2 tipos de feijão, a gente encontrou quase 700 variedades de feijão. Então, para quem conhece 4, imagina o que significa dizer 700 variedades. De milho, isso é uma infinidade de milhos, né? E os agricultores, e cada família tem uma justificativa porque é que planta aquele material, aquela semente. Ah, não, porque eu recebi do meu avô, porque é tradicional, porque é bom para fazer pamonha, é bom para fazer beiju, é bom para fazer cuscuz, é bom para fazer alimento tal, ou seja, então, os agricultores têm uma relação, assim, muito importante, assim, afetiva e efetiva com as sementes. E o semiárido, a gente tem um trabalho muito grande no campo de casas e bancos comunitários de sementes. Então, só a ASA, a partir do programa Sementes do Semiárido, apoiou em torno de 1.000 casas de sementes. Então, como aquela casa que a gente viu ali de Dona Maria, nós temos pelo menos mais outras 1.000 espalhadas no semiárido. E essa é a nossa principal demanda. Porque é isso. Às vezes, os programas de sementes são programas de distribuição de sementes. Imagine que é uma semente produzida no Rio Grande do Sul, em outro lugar, e vinha para cá. O agricultor não sabe como é que planta, não sabe qual o período, não vê aquela semente, não sabe o que significa dizer aquilo, não sabe se a palha vai servir para os animais ou não. Então, as sementes crioulas é isso, ou seja, é aquilo que o agricultor conhece, tem conhecimento ali, considerável. né, Antônio? Ela não é só uma semente, é todo um conhecimento, né, toda uma trajetória. Eu queria trazer com você, Ana Paula, a importância de se falar em segurança alimentar, que começa no território, que começa com a terra, que começa com como se planta, como se colhe. Qual a importância, nesse momento de pandemia, da gente falar da segurança alimentar para a nossa saúde? Só complementando um pouco, né, no que o Antônio vinha falando, lembra muito essa relação, quando a gente fala de semente crioula, lembra muito essa mística que é muito forte, né, na cultura indígena da América Latina, né, que é a relação com a Pachamama, que é essa preservação da semente, esse vínculo de cuidado com a terra, né, que é ela que nos dá, é para ela que voltamos. Então, essa relação com as sementes é um pouco dessa ancestralidade que a gente traz, e às vezes nem sabe dizer exatamente por quê, né, como se ela fosse intuitiva, e é isso, é a preservação do cuidado, da vida, né, do alimento. E nesses tempos de pandemia, tivemos que fazer um reolhar, inclusive, para a forma como se organiza, né, esse processo produtivo. Assim, foi bem desafiador, por exemplo. A relação era sempre de plantar, colher e vender nas feiras locais, né? Muitos dos municípios têm a feira no próprio município e a produção era automaticamente levada para venda nas feiras. E aí chega a pandemia e diz, não tem mais feira. Né? Como é que a gente vai agora se organizar, né? Pensar no momento de crise, assim, como garantir o alimento dentro dessas comunidades, mas também conseguir, né, através da venda do alimento, você obtém o recurso para compra, né, de outras coisas, outros elementos para a necessidade diária. E aí veio a tecnologia, né? Veio um modo novo de fazer a produção chegar à mesa de todo mundo, que tem sido os meios eletrônicos, né? Cresceram muito essas feiras a partir dos sites, a partir de grupos de WhatsApp, e aí o pessoal foi montando cestas para garantir uma diversidade mínima de alimentos nessas cestas. E aí é interessante como isso reeduca também o processo alimentar, né? Porque se você antes consumia 3 tipos de vegetais e sementes e grãos, com a cesta tenta equilibrar, porque pelo menos aqui no Ceará a gente monta tentando equilibrar a quantidade de hortaliça com a quantidade de... vinculando o que o que complementa a alimentação, mas também vinculando o que tem disponível. E, interessantemente, isso também uniu mais, né? O agricultor que a gente nem tinha contato, que estava num lugar mais afastado, no caso de Fortaleza, a gente passou a ter contato, passou a reconhecer, e nesse contato também com o meio urbano, de trazer mais a realidade deles. Então, a gente procura mandar vídeos do pessoal plantando, do pessoal colhendo, dizendo, olha, a sua batata está vindo, aí a gente lança um videozinho mostrando o seu José. Então, eles se sentem muito empoderados, assim, de estar mostrando onde é que ele planta, né? Quando a gente falou, olha, é interessante mostrar, eles, mas eu estou só plantando batata, qual é a graça, né? Não, mas é isso, é trazer esse ressignificado
para o meio urbano, de olhar e dizer, eu sei de onde vem a batata, eu sei de onde vem o mel que eu estou comprando. Isso é maravilhoso, né, Ana Paula? Porque é exatamente você consumir direto com quem está produzindo, isso é maravilhoso, né, Jorge? Já ia trazer para você também essa questão. Só que eu estava essa questão, Yasmin, dos caminhos, né? Essa conexão dos caminhos. A gente estava trabalhando essa ideia do caminho das águas, do caminho dos alimentos, e aí essa conexão com a epidemia, com a pandemia, né? Ela traz essa clareza que reconecta, e a gente passa a observar de uma forma mais assim, com um olhar, tanto da segurança alimentar, né, para produzir uma segurança alimentar, e também para produzir um cuidado. Essa conexão também de temáticas, cuidado e dentro da segurança alimentar com a pandemia, a gente percebe também essa dinâmica da própria epidemia, né, de a gente traçar barreiras para bloquear algumas rotas de contágio, né? De perceber essas rotas como momentos também de aplicação de intervenção ligada à vigilância sanitária. Então, e aí essa confluência de temas traz, né, para a atenção básica, para a vigilância em saúde, uma ação do território e sobre a discussão da segurança alimentar. Então, também esse significado das sementes, da crioula, dessa cultura alimentar, passa a ter uma maior importância também, fica uma maior visibilidade. Né? Você vê a dona Francisca, quando ela fala assim, tive um prejuízo com a pandemia. Né? O que significa esse prejuízo? Né? É que não tem o ritual da distribuição da semente. Né? Não teve a dimensão da distribuição da semente. Teve uma distribuição ali com um certo cuidado que tem que ser revisto, como que vai ser feito isso na sequência. Né? E ressignificar. E aí o próprio produto depois ele vai ter uma maior potencialidade de distribuição, então ele vai ter um outro momento, outro significado também. Se transformando também, né? Eu acho que a forma como se dá todo esse processo acaba sendo obrigada a ser transformada, né, Jorge? Agora, eu queria, antes de encerrar esse bloco, eu estou com uma participação aqui da nossa audiência, aliás, uma pergunta do Magno Martins. O Magno está sempre participando com a gente. Obrigada, Magno, está sempre enriquecendo aqui as nossas conversas no Sala de Convidados. Ele pergunta por que os alimentos orgânicos são mais caros, Antônio. Você acha que a gente consegue responder isso rapidinho para a gente fechar esse bloco? É simples responder isso? Não, é simples. Eu acho que, primeiro assim, a gente precisa diferenciar o que é orgânico e o que é agroecológico. Nem tudo que é orgânico é agroecológico. Então, quando você olha para os agricultores, sobretudo a agricultura familiar, quando a gente olha para o semiárido, essa realidade muito mais está associada ao que não é agroecológico. Os agricultores produzem de forma agroecológica, produzem de forma... E isso significa dizer sem veneno, respeitando a natureza, mas produzindo de forma diversa, produzindo... Então, essa faz parte da cultura. Mas existe um nicho de mercado, que é um nicho de mercado agroecológico, tem pessoas orgânicas, pessoas que produzem, na verdade, de forma orgânica, e aí que para esse tipo de produção, às vezes, os insumos são mais caros, e não significa dizer que seja agroecológico, e isso, assim, o que precisa avaliar o que significa dizer mais caro também, né? Porque, às vezes, a gente só olha o alimento, mas quando a gente olha o que não é orgânico, o que não é agroecológico produz, ou seja, os impactos que leva para a saúde. Então, quando você soma isso, você vai ver que ele termina sendo mais barato. Mas existe todo um movimento, eu acho que esse é um questionamento importante a ser feito, porque todas as pessoas têm direito a se alimentar de forma saudável. Sem veneno, e os alimentos né? precisam sem veneno. Então, eu acho que essa é uma pergunta super importante e diferenciar isso. Ou seja, os agricultores produzem de forma agroecológica, boa parte produz de forma agroecológica, e o agroecológico ele é um produto diferencial. Né? A gente poderia até pagar mais por ele, por isso, mas os alimentos precisam ser vendidos pelo seu custo de produção, eles não podem ser vistos simplesmente na perspectiva do mercado. No próximo bloco, barreiras para evitar a chegada da pandemia à comunidade.
Em defesa da cultura e da ancestralidade, agricultores são guardiões da segurança alimentar em Tremembé da Barra, no Ceará. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre agricultura familiar em tempos de Covid-19. Comigo, via internet, Ana Paula Dias de Sá, médica da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares do Setor de Saúde, MST Ceará, e mestranda em Políticas Públicas de Saúde pela Fiocruz Brasília. Jorge Machado, médico sanitarista da Fiocruz Brasília, e Antônio Barbosa, sociólogo e coordenador de programas da ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro. E se você ainda não participou no primeiro bloco, a hora é agora. Manda os seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 99 701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Agora nós vamos para Tremembé da Barra, no Ceará. Contra ameaças de invasão do território, a defesa da história, da ancestralidade e do alimento. Terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú fica em Itapipoca, no Ceará, distante 135 quilômetros de Fortaleza. Essas imagens foram feitas antes da pandemia do novo coronavírus. A Siricora cantou lá no Tremembé. No fogo, mais uma refeição vai sendo preparada. Alimento que carrega o sabor, a força, a história e a ancestralidade de um povo. Eu ando na mata e sei todo o problema de remédio que serve para comer, para fazer remédio. Eu saio no mato prestando atenção aqui e acolá, onde é que tem um pau, para eu poder prestar atenção para tirar a casca daquele pau para fazer a garrafada. O Matheus conta que há 2 anos decidiu sair da aldeia e ir estudar agronomia. No ano passado, ele participou de um edital para a valorização da cultura alimentar cearense. E foi ali que ele descobriu o que tanto buscava longe de casa. E descobri que a segurança alimentar e nutricional, ela não está nos livros, ela não está no alimento industrializado, ela está na sustentabilidade do território. Não aprender a plantar, não aprender a pescar, mas não aprender a respeitar a ciência sagrada. E ao alcance das mãos, uma fruta pouco conhecida no país e tradicional para os Tremembé. É o batiputá. Além de alimento, através dela se obtém um óleo de forma artesanal. Os frutos maduros são pilados e cozidos. Quem usa o óleo garante que é um santo remédio. É um remédio muito bom, né? Que a gente tem muita fé, serve para tudo. Que a gente, para garganta, qualquer coisa que a gente tem de ferimento, né? Bota em cima. No instante a pessoa melhora, né? Atento à sabedoria dos mais velhos, Matheus passou a fazer uma pesquisa sobre o óleo de batiputá feito pelos Tremembé. Então eu ouvi no batiputá essa possibilidade de trabalhar a identidade da cultura alimentar, porque ele é um óleo especial, um óleo feito de uma fruta nativa do território, uma fruta difícil de ser encontrada em outro, e algo que identificava toda a luta que a gente faz pela terra. Segundo Jerônimo Vilas Boas, mentor do projeto, produzir o óleo e comercializá-lo é fazer a junção de 2 importantes fatores: a preservação da cultura tradicional e do ecossistema. Eu acredito muito que fortalecer a cadeia do batiputá é uma forma de fortalecer os Tremembé, que são guardiões dessa terra, é uma forma de conservar a planta, que é a matéria-prima, que é nativa daqui. Eu entendi que a cultura alimentar, ela não é somente um óleo, né? Não era somente o óleo do batiputá. Ela era o aratum, ela era o caranguejo, ela era o siri, ela era todas essas frutas existentes na mata nativa, que era o guajiru, era a panã. E em tempos de pandemia, proteger esse território e a identidade alimentar tem sido um desafio para os Tremembé. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, a comunidade fez barreiras sanitárias. Neste vídeo, Adriana de Castro, liderança indígena Tremembé, conta que o monitoramento é feito dia e noite. Os grupos se dividem para evitar aglomeração.
São poucas pessoas, por conta que a gente não pode ficar todo mundo junto, mas a gente está dando apoio de longe aos nossos companheiros que aqui estão na frente, os parentes, né, que estão na frente aqui, no portão. Todos por aqui usam máscaras, os cuidados são muitos e as ameaças de invasão do território também. Nós estamos sendo ameaçados, só hoje foram 5 ameaças, né? Mas a gente está aqui na resistência. A comunidade segue resistindo para evitar a entrada da Covid-19, para seguir mantendo a proteção do território tradicional, dos frutos da terra e da cultura que é passada de geração para geração. Nós estamos em um momento de transformação diária. O mundo se transforma diariamente. Mas a natureza, se a gente cuidar, ela continua intacta lá, defendendo e nos alimentando. E é para isso que a gente tem que ensinar a juventude. O único caminho para a transformação é a educação. Por isso somos povo da luta, por isso somos povo Tremembé. Assim seja. A gente ficou aqui no intervalo conversando a beça sobre essas transformações, sobre algumas oportunidades que vieram nesse momento difícil, né, de readaptação. E aí veio uma pergunta aqui da Isabel. Ela nos encaminhou pelo WhatsApp. Isabel, obrigada pela sua pergunta, por enriquecer aqui a nossa conversa. Ela diz que a dificuldade imposta aos agricultores rurais nessa pandemia trouxe novas possibilidades para o setor, imagino. O que poderá ser mantido dessas alternativas depois que a crise da saúde passar? Ana Paula, a gente estava falando aqui justamente disso, né? De algumas entregas, formas de entregas dessa produção chegando de forma cada vez mais profissionalizada, né? Novos mecanismos para poder fazer aquela ponte que a gente falava no final do programa, né? Que vai direto do agricultor, a gente vai vendo como é que funciona. Olha, eu acho que algumas experiências elas vieram para ficar, né? Porque a gente acabou usando a tecnologia para a finalidade que ela tem, né? Se por um lado hoje a gente fala que o telefone celular, os grupos virtuais separa quem está próximo, né? Mas ele também aproxima quem está distante. Então, a gente aqui com a feira aqui em Fortaleza, a gente aproximou o produtor do comprador, né? E, ao mesmo tempo, outros produtores, porque para integrar o sistema, para montar a cesta, a gente teve que trazer toda a cadeia produtiva para o mesmo, digamos assim, para uma mesma roda virtual. Então, aquele produtor que antes não conhecia o que estava, às vezes era super próximo geograficamente, mas ele não conhecia o produtor do leite, não conhecia o do mel, porque eram cooperativas diferentes, então ele simplesmente entregava para a cooperativa que ele estava vinculado. E com esse processo de sistematização, de construção da feira online, né, da entrega em domicílio, eles passaram a se conhecer, então passaram a perceber também um pouco de como é a cadeia produtiva aqui do Estado. Então, acredito que essas experiências elas vieram para fortalecer e devem permanecer, né, e trazer mais frutos ainda do que o que a gente já tem, né? Essa organicidade, e ainda naquela perspectiva da segurança alimentar. A gente está trazendo, sobretudo para o meio urbano, um novo jeito de comer. Eu acho que a tendência é que fique. E aí eu comentava aqui, né, nos bastidores, que na sexta aqui a gente tem o cuidado de estar mandando uma receita, um chá, justamente para ir trabalhando essa questão da saúde, né, que não é só um produto que você comprou e pronto, olha, tem uma dica, tem um cuidado naquilo, né, reforçar essa relação de alimento. Aí, Jorge, eu acho legal trazer para você essa questão, essa ponte aí da academia com o meio rural, porque justamente essas tecnologias muitas vezes não estão nesses espaços ainda. E aí tem uma fala do Matheus, em que ele cita na matéria, que a segurança alimentar não está nos livros, mas na sustentabilidade do território e no respeito à ciência sagrada. Eu acho que quando isso se encontra com uma academia respeitosa, que não quer chegar nesse território dominando o conhecimento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que a Fiocruz faz no semiárido, de levar pesquisadores, acadêmicos para fazer essa troca nesses territórios. Exatamente, é uma troca contínua, quer dizer, e até o sentido dela é escutar essa ciência, esse saber, né? De fazer e ressignificar o que a gente sabe. Porque a gente tem aprendido muito, na verdade, né? E a gente, primeiro, como chegar nos territórios e
e captar essa fala, né? E, por exemplo, para o indígena, para os povos, né, do Tremembé, a fala é uma ação. Quer dizer, quando ele está falando, já é uma ação. Quando ele fala que o território, a sustentabilidade está no território, ele está vivendo isso de uma outra forma do que a gente percebe, né? A falar é agir, né? Então ele age pela sustentabilidade. Então a gente tem um pouco isso. E tem a outra questão que você estava colocando, que do outro bloco também, que é o tal do valor, do preço, né? E do que vai ficar, né? Eu acho que, primeiro, tem um valor, né, que tem nessa discussão que é trazida para a gente, que é o alimento de verdade. Isso é colocado na segurança alimentar, nos princípios técnicos da segurança alimentar pela nutrição, né? Mas ela está ligada também a uma produção mais próxima do consumo. E essa produção mais próxima do consumo, esse ciclo menor, que é possível fazer com alimento de verdade, né? Chegando na cidade, e a partir disso também a gente tem visto essas trajetórias, né? A dinâmica da própria pandemia ligada a percursos, né? E não a pontos. Mas, de qualquer forma, a gente traz essa possibilidade de encurtar ciclos de consumo e produção e que também reduz o valor em termos de preço mesmo do alimento e aumenta o valor do preço do ponto de vista nutricional e reestrutura, né, a forma de se alimentar, e isso vai ficar, espero que fique. E a saúde, percebendo esse processo também, passa a ter na segurança alimentar, de novo, presente na atenção básica, presente na vigilância. Isso também depois a gente pode colocar um pouco melhor em outro bloco, mas isso tudo é fruto dessa crise e oportunidade desse momento. A gente vai desenvolver isso até em outros programas, porque a gente sempre traz essa pauta que é muito cara para a gente aqui no Canal Saúde, Jorge. Esse é o nosso segundo bloco, a gente daqui a pouco encaminha para o final do programa, mas vamos pontuando essas questões importantes aqui. Eu acho até que essa sua fala, queria trazer com o Antônio, a importância das políticas públicas e até com parcerias público-privado para poder reduzir custos, fazer chegar o alimento, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como é que ficou isso nesse momento de pandemia, Antônio? Em que momento a gente levou um tempo para poder organizar isso e poder aplicar isso num momento de urgência como esse? Eu acho que esse é um tema assim, fundamental, Yasmin. Eu queria, talvez antes de comentar, eu vou comentar, Fica à vontade, só fazer por favor. Fazer talvez um comentário em relação ao bloco anterior, porque eu acho que quem está nos vendo, quem está assistindo o programa, faz parte possivelmente de dois grupos no Brasil hoje. Hoje você tem um grupo de pessoas que estão acessando o alimento de verdade, que é isso que o Jorge estava falando, que acessam às cestas, que consomem, assim, tem acesso aos seus alimentos diretamente com os agricultores, tem muitos programas de entrega, e esse grupo, na verdade, está vendo que está comprando alimentos mais baratos do que comprava anteriormente. E tem um outro grupo que compra nos supermercados que está vendo que está comprando alimento mais caro. Ou seja, nós estamos fazendo alimentos com menor qualidade sendo vendido mais caro e alimentos de mais qualidade, ou seja, sendo vendido mais baratos. Então, isso é um convite, na verdade, para todo mundo que está vendo esse programa, para dizer, procure um grupo, procure uma lista, procure um grupo de agricultores e agricultoras e você vai ver como sua vida vai mudar, você vai começar a consumir, né, Antônio? Alimento. Dá para experimentar hoje, você tem uma oferta tão grande de cestas chegando em vários lugares do Brasil, você pode experimentar uma numa semana, outra noutra, ver qual que funciona melhor, né? Isso, Yasmin, de forma geral, ou seja, entrega de alimentos, você via muito nas capitais, nas cidades grandes. Hoje, qualquer cidadezinha, por menor que seja, tem um grupo entregando, tem pessoas que são referências, acho que eu quero fazer esse convite. E a outra coisa é o que você falava, que eu acho que é importante que a gente entenda o seguinte. O semiárido brasileiro, até o início dos anos 2000,
os indicadores do semiárido eram iguais os da África subsaariana. Ou seja, o índice de mortalidade era altíssimo, mortalidade infantil, mortalidade materna, educação, evasão escolar, ou seja, todos os nossos números eram números muito ruins. Quando se começou a olhar para o semiárido numa outra perspectiva, ou seja, não mais no combate à seca, mas na perspectiva da convivência com o semiárido e apoiar essas famílias, ou seja, acessar água. Então, o semiárido brasileiro hoje tem o maior programa de água descentralizada do planeta, e algo que tem sido buscado, inclusive, pela própria região da África subsaariana, que acabou de lançar um programa chamado 1 milhão de cisternas no Sahel. Então, assim, o semiárido mudou muito. Os nossos indicadores são iguais aos indicadores do Brasil, de forma geral, em relação a quase todos os números, mas a gente está ficando para trás, novamente. Quando a gente olha para a perspectiva das políticas públicas, elas pararam. Assim, Ana Paula falava da questão do Mais Médico, assim, que saiu, mas a gente perdeu várias outras. Hoje o programa 1 milhão de cisternas, que é um programa premiado, uma referência para a ONU, ele está parado, não existe financiamento mais nesse campo. A ação de produção de alimentos, ou seja, que tornou o semiárido um dos grandes produtores, também está parado. A ação de cisterna nas escolas está parada, a ação de aquisição de alimentos, o PAA, quase que não tem mais recurso, a ação do PENAI, ou seja, de alimentação escolar, também vive uma crise. Nós tivemos aí um esforço muito grande das organizações, né, da Articulação Nacional de Agroecologia, que coordenou esse processo, mas de todos os movimentos, no sentido de construir uma lei, né, que valorizasse a agricultura familiar. Agora, nesse período, essa lei ela foi aprovada por unanimidade na Câmara, ela foi aprovada novamente no Senado, ou seja, ganhou o nome, inclusive, de um parlamentar lá do Piauí, que era Assis Carvalho. Essa lei ela foi vetada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, e agora nós estamos discutindo a possibilidade de derrubada do veto, estamos cobrando, inclusive, o Congresso Nacional que derrube esse veto. Ou seja, hoje as políticas para a convivência com o semiárido elas não existem mais, não na perspectiva da política pública. Tem todo um diálogo aí, inclusive com o consórcio de governadores. O seu Nordeste está vivendo um momento interessante, importante, onde as pessoas, assim, comitê científico, né, para olhar, para ver as temáticas, consórcio de governadores, fórum de secretários, no sentido de retomar essas ações, porque elas são primordiais, ou seja, a gente conseguiu, hoje, com a ação de convivência com o semiárido, você gasta muito menos do que você gastava com as políticas da seca, que não resolvia problema nenhum. Então, o semiárido hoje é um dos lugares onde as pessoas estão voltando. Quando a gente olha, possivelmente vocês já devem ter abordado essa situação em programas anteriores, quando chegou a pandemia, as pessoas que estavam no sul, no sudeste, estavam longe das suas casas, o que elas fizeram? Elas voltaram para o semiárido. Elas voltaram para o Nordeste porque são um lugar seguro, é um lugar onde as pessoas se sentem confortáveis. Obviamente que essa vinda causou um conjunto de problemas, como a própria contaminação de várias pessoas, né? E o meio rural vive um problema de contaminação, acho que é importante dizer também essa situação. Mas muitas vezes eu dizia que a gente não pode cobrar das famílias nem que lave as mãos, porque ela não tem água nem para beber. Então a gente precisa imediatamente a retomada das políticas públicas para as famílias do semiárido, isso é urgente. Olha, eu vou trazer aqui mais uma participação da nossa audiência. A Maria Lastres encaminhou para a gente pelo Instagram. Desde que começou a pandemia, só compro cestas de orgânicos que entregam em casa. Mas às vezes acho que a quarentena gourmetizou ainda mais esse meio de campo com o produtor. O que vocês acham? Como fazer para que não seja só uma troca de atravessador? Obrigada, Maria, pela sua contribuição aqui para a nossa conversa. Ana Paula, Jorge, Antônio, o que vocês acham? Essa gourmetização aí, ela prejudica essa cadeia? Encarece, talvez, né? Eu acho que depende muito da fonte também, né, que está sendo recebida. Porque, por exemplo, aqui na minha região, tem alguns sítios que são agricultores familiares, mas que não estão vinculados a nenhuma organização. Então, são sítios, grupos que a finalidade é entregar. Então, às vezes vem uns produtos, né, a embalagem um pouco mais, porque aí eles acabam entrando um pouco naquela ideia de competir com o que tem no mercado, né? Então tentar, como ela diz, né, gourmetizar um pouco alguns produtos e com isso acaba encarecendo, né? E aí depende muito da fonte, de onde está vindo essa cesta. Por isso que é interessante essa relação de onde ela vem, quem é que está fazendo, porque a cada um vai ter um objetivo diferente, assim. A gente que lida também com cestas vindas de produtores que estão organizados em alguns movimentos, aqui no Ceará é muito forte a cesta que é feita pelo MST, então ele não tem tanto esse interesse, né? O interesse maior é a defesa da soberania, né, alimentar e dessa questão mesmo de que
da saúde, né? Pensar em melhorar a alimentação, fazer esse vínculo com o meio urbano para que ele entenda, né? E através disso possa se apropriar mais do debate da reforma agrária, porque fica parecendo que a reforma agrária é uma coisa de campo e que não tem nada a ver com a cidade. Mas quando a cidade passa a consumir esse produto que vem desse trabalhador, ele passa também a entender que essa luta é necessária. A reforma agrária é estruturante para que haja, e uma reforma agrária a gente fala muito mais além do que simplesmente distribuir, dividir as terras, né? Ela é muito mais do que isso. Então, quando essa pessoa que não está engajada nessa discussão passa a receber esses alimentos e compreender de onde ele está vindo, ela passa a ter uma outra visão, não só de saúde, né, do seu corpo, dos benefícios desse alimento, mas também dessa integralidade que o campo precisa ter com a cidade e da cidade com o campo. Com certeza, Ana Paula. Jorge, a Ana Paula trouxe duas, já ia te passar mesmo quando você me pediu aí a palavra, mas eu queria já te encaminhar com essa questão. A Ana Paula falou de duas questões, eu acho muito importantes, né? Primeiro, a soberania alimentar. Segundo, a questão da reforma agrária e o quanto que isso interfere, no final das contas, na nossa saúde, né? Não está tão longe assim para quem está no centro perceber que essa é uma questão importante para o nosso país. Se fala muito nesse momento de pandemia em cuidados pós-Covid, ou seja, a pessoa que já está infectada e adoece por conta disso, né? Se fala muito da questão da busca pela vacina, de medicamentos, mas o quanto que pesa a gente pensar em soberania alimentar para a gente poder se cuidar previamente e ter uma reação menos grave nesse momento, né? Do nosso corpo, de adoecimento, né? Eu não sei falar exatamente mais tecnicamente, mas a questão é a propriedade da terra, né? Você tem uma pressão na agricultura familiar muito grande em relação ao agronegócio, a grandes propriedades, produtoras de monocultura, commodities agrícolas, que fazem uma pressão muito grande, negativa, né? Positiva em termos de produzir um constrangimento da permanência da agricultura familiar, e com a agroecologia, com o excesso de uso, especialmente da água, né? O agro-hidro-negócio, ele pressiona muito a agricultura familiar. Isso quer dizer que a terra está dentro é o fator mais importante da determinação social da saúde relacionada à soberania alimentar. Quer dizer, o uso da terra, como que se distribui. E a política hoje do Brasil de fundiária, ela é muito tende ao agronegócio e a essa concentração da terra. Então essa é uma ameaça muito grande à saúde, a promoção do que a gente está falando aqui, né? A questão da gourmetização é um nicho de mercado, mas o que a gente está falando aqui é outra história, é outra dimensão dessa segurança alimentar e da soberania alimentar. E isso é uma ameaça para a população brasileira. Hoje a gente entrou num ciclo de estar de novo no mapa da fome. A gente não está num cenário positivo, né? A gente tem e que não foi a pandemia que trouxe. Foi anterior à pandemia. A gente entra no mapa da fome em 2019. Né? Então, os dados de 2018, 2019, né? Se eu não me engano, e a gente retornou ao mapa da fome. A gente não estava. A gente saiu e retornou. Então, essa questão da soberania alimentar, ela está ligada a essa questão fundiária que a Ana está trazendo. E que a gente está trazendo aqui da agroecologia e que está trazendo da soberania alimentar. E a gente tem trazido alguns estudos dessa pressão, né? Especialmente em Mato Grosso, de que onde essa pressão do agronegócio ela é muito mais intensa, né? A agricultura familiar resiste de uma forma muito ainda precária, e você tem a percentagem da terra
dentro de um município relacionado à monocultura, chega a 80%, 90% da terra. Então, você produz todas as outras coisas, né? Todos os outros alimentos, os alimentos de verdade, o leite, né? Interrupção da cadeia de leite, porque a vaca perde a produção, perde a produtividade pela pressão em termos de contaminação de mananciais e também por agrotóxicos de todo jeito, né? É uma contaminação sistêmica, e aí você perde até a cadeia produtiva do leite, né? Você perde os laticínios, então você começa a ter essa longas cadeias, longos percursos entre consumidor e produtor. Então, essa é a ameaça geral, né? Isso é um modelo que a gente tem que estar construindo as suas alternativas, inclusive. Essa é talvez a questão mais central. E isso gera a promoção da saúde, né? E aí, finalizando, né? E essa promoção da saúde é de interesse da nossa saúde, do sistema de saúde. E o sistema de saúde não tem visto, não tem trabalhado essa intersetorialização da sua intervenção. E a pandemia tem trazido isso muito claramente. Impõe essa discussão, né, Jorge? Eu acho que a pandemia impõe essa discussão de se perceber que não é no final da cadeia, quando a pessoa já está adoecida, que a gente vai buscar essa saúde, né? Só para terminar uma coisa, Yasmin, a coisa também desses bloqueios, né? Dos territórios livres. Os consórcios do Nordeste, ele pregava isso, de produzir territórios livres da pandemia. E ainda é possível fazer. Embora esteja nesse momento uma disseminação no interior, a gente vai ter a necessidade de produzir territórios livres. Dá para reduzir circulação e produzir territórios livres. Eu acho que esse é o momento, inclusive, ligado a a segurança alimentar. Que impacta todos nós, né, Jorge? Assim, infelizmente, eu preciso encerrar o programa. Perdão, por favor. Que é a cadeia alimentar que foi uma como é que chama? Das atividades essenciais. Sim, né? Com certeza. Perceber isso enquanto cadeia, né, Jorge? E assim, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que eu acho que é boa para a gente finalizar o programa, que é a comida de verdade, né? A gente precisa voltar a comer comida de verdade. Isso, sem dúvida nenhuma, ninguém vai negar que proporciona uma vida mais saudável, proporciona toda uma cadeia de acontecimentos que só pode fazer o Brasil ficar mais rico e com uma população mais saudável e com um bem-estar social muito maior. Tudo isso passa pela agricultura familiar, não tem como negar. Quero agradecer muito a vocês por estarem aqui com a gente hoje, trazendo essas reflexões. Lógico que o assunto não se esgota, precisaremos de outros programas para discutir todas essas questões, mas muito obrigada realmente por terem trazido vários desses aspectos para a gente conversando aqui hoje. Obrigada, Jorge, Antônio e Ana Paula. Desculpe atrapalhar o... De jeito nenhum, Jorge. Foi muito rico. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. Se puder, fique em casa e eu encontro você na próxima semana. Até lá.